Isto é, se nós cristãos deixarmos de ser, se nós cristãos perdermos a nossa identidade, se nós cristãos não dermos a nossa contribuição ao mundo, para que é que nós serviremos, senão para que sejamos lançados fora? Meus irmãos, já falei aqui algumas vezes a vocês e repito, quando nós pedimos a Deus aquilo que Ele quer nos dar, é maravilhoso. Isto é, quando a nossa oração vai ao encontro do desejo de Deus, é certo de que nós receberemos. Então, Deus quer que nós sejamos sal da terra. Deus quer que nós sejamos cristãos católicos de fato. Deus quer que nós tenhamos boas obras, obras santas. Então, rezemos, meus santos, peçamos a Deus na nossa oração diária, cotidiana, porque se você parar, infelizmente, se você parar e olhar para o seu coração, você verá quantas obras más, quantas inclinações erradas existem no seu coração. Então, vamos combatê-las, combater todos e quaisquer pecados, e pedindo a Deus: Senhor, o Senhor me fez para que eu fosse sal da terra, para que eu tornasse o mundo agradável a vós. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me a ser sal na minha casa, isto é, ajuda-me a ser um cristão católico de verdade na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha comunidade. Isto é, eu não posso ser indiferente, eu não posso passar despercebido, mas eu preciso, Senhor, ser sal e ser luz onde quer que eu esteja. Isto é, com a minha vida e com as minhas palavras, eu preciso iluminar o ambiente em que eu me encontro. É verdade que às vezes isso vai nos causar algumas indisposições, más disposições dos outros, contrariedades, inimizades, mas foi para isto que nós fomos feitos, para dar sabor e para iluminar os ambientes em que nós nos encontramos, repito, com a nossa vida e com o nosso exemplo e com as nossas palavras. Então, um cristão, ele não pode, por pudor humano, se calar diante de uma situação errada, de uma situação de pecado, porque ele não quer ser sal, ele quer passar despercebido. Não, você foi feito sal da terra e luz do mundo. Então, isso deve ser uma realidade constante na nossa vida, e não apenas em alguns momentos em que nós nos percebemos mais generosos com Deus, em que nós nos percebemos mais dóceis à vontade de Deus, mas uma realidade constante. Então você precisa constantemente pedir a Deus a graça de nunca se esquecer de que você foi feito sal da terra e luz do mundo. E vamos aqui, isso se aplica a todos, mas principalmente, por exemplo, um sacerdote, um padre. Como é que um padre, aqui no púlpito, ele vai se negar a ser sal da terra e luz do mundo? Ele não pode, ele não tem esse direito de não pregar nada, digamos, ele quer passar mais ou menos despercebido, ele quer ser um pregador que não mexe com o coração das pessoas, com os afetos das pessoas, porque elas podem ficar chateadas. Isso não é caridade. Então, um sacerdote que ele quer ser sal da terra e luz do mundo,
ele vai pregar a verdade, mesmo sabendo que isso em algumas ocasiões pode causar algumas indisposições no coração daqueles que ouvem. Mas um pai de família, uma mãe de família, ele tem a obrigação de ser sal da terra e luz do mundo na sua casa, educando os seus filhos e dizendo a eles até mesmo aquilo que eles não querem ouvir, e proibindo-os de fazer em sua casa, porque pai, mãe, a primeira e a última palavra em sua casa é de vocês. E se vocês não exercerem essa autoridade por caridade, se vocês não exercerem essa autoridade em casa, para que serve então um pai e uma mãe, se não para ser jogado fora e pisado pelos homens? A finalidade do pai e da mãe é guardar os filhos, é de educar os filhos, é de corrigir os filhos, é de repreender os filhos, e isso tudo é amor do pai e da mãe. Mas isso dá muito trabalho. Mas se o sal perder o sabor, para que serve senão para ser lançado fora e pisado pelos homens? Mas isso vai causar atrito entre mim e meus filhos. Mas isso faz parte. Ora, você é sal da terra e luz do mundo também lá no seu trabalho, e principalmente se você tem alguma liderança entre os seus amigos, e você precisa às vezes estar disposto para continuar sendo sal da terra e luz do mundo, dizer algumas coisas que eles não estavam dispostos a ouvir, mas por caridade, ali então você vai ser luz, você vai mostrar aquela situação de pecado. Imagine, meus santos, isto é, um dia veio a mim uma pessoa, uma mulher, e disse assim: padre, tem uma outra mulher que frequentemente ela vem à igreja com a roupa meio inadequada. Será que eu devo ir a ela e com jeito aconselhá-la a não fazer isso? É óbvio que você deve fazer isso. Claro que eu não disse dessa maneira, né? Eu disse: sim, minha santinha, vá, faça, isso é caridade. Então você vai e aconselha, né? E eu até brinquei, disse: e isso, mais do que nunca, é bom que seja de mulher para mulher. E aí disse aquela outra palavrinha daquela propaganda. Eu disse: é de mulher para mulher. Ótimo, é claro que o padre pode e deve fazer. Mas se ela viu, vá. Mas e se ela ficar com raiva de mim? Se ela ficar com raiva de você, você vai rezar por ela, para que Nosso Senhor mude o coração dela, mas você fez a coisa certa. Da mesma maneira você com seus amigos, e você faz parte daquele grupo, e eles mandam imagens e vídeos indecentes, e você não quer sair feio na fotografia, e você não corrige os seus amigos. Vão me chamar de beato, vão me chamar de carola, vão me chamar de igrejeiro. Mas, meu santo, você é sal da terra e luz do mundo, e se você está naquele grupo, e naquele grupo de homens, essas coisas têm saído, essas imagens, esses vídeos, você precisa, por caridade, dizer: gente, isso é feio, isso é inadequado, e não precisa ser cristão católico para saber que isso é feio, isso é inadequado, isso não é digno de um homem de verdade. Então você vai se tornando sal da terra e luz do mundo, onde quer que você se encontre, com a sua postura e com as suas palavras.